versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, começando mais um Violas, Versos e Prosas aqui pelo nosso sistema de rádio e TV, Univale TV, sempre conversando com os nossos grandes nomes da música, sempre trazendo aí personalidades, artistas incríveis para compartilhar essa história com a gente. Hoje eu tenho a honra e a alegria de trazer um professor aqui de música da Univale, que eu gosto bastante, querido, saxofonista e flautista profissional, maravilhoso aqui com a gente, professor Eduardo Hector Ferraro. Seja muito bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, Ju, muito obrigado pelo convite e espero que a gente se divirta aqui no programa. Bastante, com certeza. Antes da gente começar a nossa prosa, então, professor, eu vou trazer aqui uma breve apresentação, porque o currículo é extenso, viu, gente? O currículo é extenso, então eu dei uma enxugada, uma resumida para a gente falar um pouco sobre quem é o Eduardo Hector Ferraro, saxofonista e flautista profissional, professor aqui do curso de música da Univale desde 2009, na licenciatura em Educação Musical e no bacharelado em saxofone e flauta transversa. Natural de Buenos Aires, Argentina, 63 anos, casado, está no Brasil desde 1988, reside atualmente em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Em sua formação é doutor em Antropologia Social na UFSC desde 2018, mestre em Antropologia Social pela UFSC em 2013, licenciado em Música pelo UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2006. Começou seus estudos em música lá na Argentina, no saxofone, em 1984. No Brasil, em São Paulo, estudou saxofone na Universidade Livre de Música Tom Jobim, onde começou o estudo da flauta transversal. Na Universidade Livre de Música, estudou harmonia, percepção musical e arranjo com diversos professores e frequentou várias oficinas de música ministradas na própria universidade, desde 90 até 95. Estudou improvisação ainda em São Paulo. Em Florianópolis, continuou fazendo cursos e várias oficinas musicais. Atuou 12 anos em São Paulo, lá na minha terrinha, como professor de saxofone e flauta transversa em diversas escolas, como saxofonista e flautista em diversas formações musicais, acompanhando vários artistas locais e nacionais em shows. Foi um dos fundadores do octeto instrumental Sopra Sax, com o qual se apresentou em vários palcos durante 5 anos. Manteve até sair de São Paulo e se radicar aqui em Florianópolis, né? Aqui em Florianópolis foi integrante da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina desde 2001 até 2006 como saxofonista tenor. Participou na capital ainda catarinense de vários shows também com artistas locais e nacionais, de várias gravações como instrumentista. Fundador em 2005 do quarteto instrumental Arreio Sem Freio, formação mantida por 8 anos, e seu trabalho atual como docente aqui na Universidade do Vale do Itajaí desde 2009, onde ministra aulas nos cursos aí de bacharelado em música, na área de sax e flauta e no curso de licenciatura em educação musical. Isso porque eu resumi, né, professor? Porque tem muito mais, né, pra gente falar dessa história incrível, né, desse instrumentista maravilhoso. E gostaria, então, vamos começar por essa tua escolha, que a tua história é muito interessante, né? Não começou, muitos já começam desde a infância a esboçar, né? Ou tem alguma influência na família. O seu caso foi diferente, né, Ferraro? Conta pra gente como é que a música entrou definitivamente na sua vida. Pois então, em realidade, assim, eu saí do estudo da engenharia, né? Quando estava em Buenos Aires, e sempre gostei muito de música, mas assim, ninguém tocava na família, e aí acabei começando a pensar na possibilidade de estudar um instrumento, e aí, bom, eu sempre gostei muito de saxofone. Aí, nessa época, eu trabalhava numa fábrica, e a gente fazia uma série de cooperativas dentro da fábrica, e aí era sempre por alguma coisa, tipo uma televisão, um aparelho de som, e passávamos a grana de um para outro, e aí quando chegou a minha vez, eu falei assim, vou comprar um instrumento musical. Todo mundo me olhava como dizendo, você está louco? O quê? Não vai comprar televisão, aparelho? Não, vou comprar um instrumento musical. E aí que eu decidi, com essa grana, comprar o primeiro sax, que foi uma história bastante interessante, porque comprei numa loja, comprei errado, isso que foi pior, comprei errado, porque comprei um saxofone que não se usava mais, mas assim, estou falando de quase 40 anos atrás ou mais, e aí peguei um professor que me ajudou também para trocar esse instrumento,
Aí comprei o saxofone alto e, enfim, aí comecei a estudar, né? Comecei a estudar lá, até que cheguei lá também, um professor muito bom, professor que era um cara que viajava o mundo praticamente, tocando sax e flauta, e naquela época eu estudei com ele antes de vir para cá, mais ou menos no ano 86, 87, eu estudei muito seriamente com ele, e aí depois eu me mudei, né? Ou seja, vim com o meu saxofone embaixo do braço para ficar aqui no Brasil e nunca mais voltei, né? Fiquei direto, né? Nunca mais largou o instrumento também, né? Inclusive, olha, esse mesmo instrumento que está aqui, ó. Olha que lindo. Esse foi um instrumento com que eu vim aqui para o Brasil mesmo, né? E ficou comigo, o meu saxofone alto, né? Então a história começou ali, né? A história começou ali. Depois, como você falou, obviamente que eu comecei a tentar me profissionalizar em São Paulo, e o lugar assim que vinha já se falando que ia abrir e que ia ser o lugar para estudar, para quem quiser estudar seriamente, era a Universidade Livre de Música Tom Jobim. E foi ali que eu fiz um teste, não passei, fiz outro teste, e eu no terceiro teste acabei passando. E estudei lá bastante tempo, estudei por 5 anos, assim, muito seriamente, com ótimos instrumentistas, com professores muito bons. Foi muito legal essa fase, né? E depois, obviamente, tocando profissionalmente em São Paulo, né? E fazendo bailes, que todo mundo faz, em uma grande escola, né? Tocar em baile. E depois, obviamente, fazendo outros cursos. Eu estudei improvisação lá com um professor muito bom, também, paulista. E, bom, depois já me mudei aqui para Santa Catarina. O resto foi basicamente aqui também. Sempre estive fazendo oficinas, nessa época com músicos muito bons também. E aqui em Santa Catarina também aproveitei essa primeira fase em fazer oficinas com quem viesse aqui para tocar e seja um músico renomado. E logo depois aí não teve jeito. Aí já queria fazer a universidade. Acabei entrando na UDESC, fazendo vestibular da UDESC e passando de primeira. E aí eu fiz minha licenciatura, né? Aí fiz um curso de licenciatura muito bom, muito. Eu sou muito grato também ao UDESC nesse ponto, porque eu tive assim excelentes professores, sou amigo no dia de hoje com esses professores, e foi o que realmente trouxe toda essa bagagem também. Eu já vinha tocando, já era músico que já tocava, tinha toda essa ideia, uma experiência um pouquinho mais avançada, mas assim, o curso de música me deu uma abertura fantástica, né? Uma questão de teoria, de explorar uma série de coisas, né? Eu me lembro, professor, quando eu fiz o programa com o Pedro Mariano, que ele mencionou assim do quanto ele tinha a dificuldade, a dúvida na hora de escolher o instrumento da vida, o que ele escolheria para a vida. E eu achei muito curioso que desde o primeiro instante, né, o professor já falou do saxofone, escolheu o saxofone, que não é um instrumento convencional. Normalmente, quando alguém pensa num instrumento musical, quero ir para a música, ou é o violão, ou é um teclado, né, uma guitarra, aquele sonho de menino, né? Normalmente, quero tocar guitarra porque gosta de um rock. O professor diria que o instrumento te escolheu, ou como é que foi assim, essa decisão tão certa, né, tão assertiva, vamos dizer assim, né, porque foi tão certa, né, o saxofone na sua vida, foi tão certo, né, não teve dúvida, não teve arrependimento, nada, foi assim, numa reta só. É difícil isso para um músico, né, ter essa certeza, e ainda mais por um instrumento assim tão diferenciado, né, como um saxofone, uma flauta. Não é qualquer um que escolhe um instrumento, né, desses, não é? Como foi isso? Assim, um conselho para quem pensa em escolher um instrumento, por exemplo. Na realidade, assim, eu já também não era tão menino, né? Eu estava mais ou menos com uns 20 e pouco, né? E aí sempre ouvia muita música e sempre me apaixonou muito essa ideia de sonoridade do saxofone, né? Hoje em dia também, eu gosto muito, toco flauta também, estudei muito seriamente flauta também. Na ULM comecei a estudar, como tu falasse aí na minha bio, né? E aí, com saxofone foi uma paixão à primeira vista mesmo, né? Primeiro eu comecei a ouvir ele em todo tipo de música, em rock, em músicas, em reggae, eu ouvia muito também, que nessa época ouvia bastante reggae, mas depois eu comecei a me aproximar um pouco mais do jazz, né?
já nessa época, um pouco antes de vir para aqui, para o Brasil. E aí não teve jeito, já aí comecei a estudar mesmo, e esse instrumento me apaixonou de primeira, né? E não foi outro sopro, foi saxofone, realmente. Então, foi uma coisa que também depois, obviamente, que a gente vai avançando, vai se apaixonando cada vez mais. Quanto mais estuda, mais descobre que gosta e que quer fazer isso mesmo, né? Depois, os outros instrumentos foi interessante, porque, por exemplo, os instrumentos de acompanhamento tradicionais, eu acabei estudando um pouco na UDESC. Quando fiz minha graduação, estudei piano também, estudei violão, me custava horrores, era uma coisa tremenda, mas assim, eu estudei um pouco eles, como para saber alguma coisa, mas a minha formação, assim, intensa foi sempre a partir do sax, né? Tá certo. Professor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal agora em casa conhecer um pouco do seu trabalho, para quem não conhece. O professor escolheu uma primeira música para nós. Aliás, foi difícil, né? O repertório do professor Ferraro é bem maravilhoso, assim, bem eclético, e ele mistura, né? Vários gêneros muito interessantes. Foi difícil escolher, mas aí a primeira música que o professor escolheu para a gente, Noches de Sevilla, vamos ouvir e aí depois a gente volta e fala mais sobre essa música. Pode ser? Vamos lá.
Muito bem, de volta aqui com o nosso Violas. Que música lindíssima, sou suspeita demais em falar porque adoro, né, músicas flamencas. Essa música ficou incrível, assim, maravilhosa. Até nem dá tempo da gente tocar ela inteira no programa, né, porque ela é maior, né, a música, né, é instrumental, ela tem muito disso, né, professor? Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos no segundo bloco para a gente falar mais sobre essa música e sobre outras, tá certo? Vamos lá. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Mais do que abrir portas, ampliar oportunidades. Conheça o Fundo Patrimonial Amigos da Univale, uma iniciativa sem fins lucrativos que transforma doações em bolsas de estudo para milhares de pessoas. Acesse fundopatrimonialunivale.com.br e veja como participar. Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Ensino superior para todos. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. E estamos de volta com Violas, Versos e Prosas, conversando hoje com este querido instrumentista, professor, saxofonista, flautista, professor Eduardo Hector Ferraro, trazendo aqui para a gente, professor aqui da Univale, né, dos nossos cursos aqui de música, meu professor também, muito professor de improvisação, professor de estética, né, da música, enfim, são várias disciplinas, né, professor? Não só, né, para quem pensa que, aliás, é até legal, né, a gente falar sobre isso, quem pensa que um músico vai permanecer, às vezes, né, somente naquele pontinho, né, ou somente, né, porque, por exemplo, como a gente já mencionou, o professor faz vários trabalhos, claro, freelancer de músico, né, participa de shows, participa de gravações, né, de CDs, mas também tem sua vida acadêmica, é professor de várias disciplinas, né. Como é que é isso, assim, não é muito complicado conciliar tudo isso, né, não tem horas que dá um tilt, assim, para onde eu vou agora? Não tem um lado que chama mais, assim, né? Em realidade, assim, a gente trabalha com algumas disciplinas já há bastante tempo, né? Eu entrei na Univale em 2009, né? Entrei como professor de flauta doce, né? E claro, naquela época também já estava dando aula na UDESC, né? Na UDESC trabalhei muito com a parte de educação e dava aula de flauta doce também, como professor de flauta doce. Dava aula de metodologias do ensino de música. Então, vim com uma certa bagagem de uns 4 anos bem intensos, né? Quando entrei aqui, entrei como professor de flauta doce, mas como eu tive uma graduação que foi muito intensa também, muito boa, já comecei com a aula de improvisação também, que compartilhava com outro professor, depois fiquei só eu. E outra aula que também me deram de presente também, que é uma aula que eu gosto muito, é a análise musical. Obviamente que depois também comecei a trabalhar na medida que havia algumas trocas de professores com outras disciplinas. Uma que eu peguei também, assim, praticamente uns anos depois de estar, foi História da Música, né, que é uma disciplina que eu gosto muito. E também, obviamente, como eu fiz licenciatura, trabalho também com estágio, com prática de ensino, né? O que a gente faz, basicamente, também é sempre estar estudando e se reciclando com as disciplinas para que não tenha esse problema, né? Da gente estar confuso de tantas disciplinas. Depois, obviamente, como você falou, eu trabalhei com estética, que é uma disciplina que também, para mim, foi fascinante pela minha inserção nas ciências sociais. E também, assim, nós tivemos um curso aqui de especialização em música, onde especificamente trabalhei com 3 disciplinas, que foram 3 disciplinas muito boas, para mim foi uma experiência muito boa também. Uma era didática do ensino superior, né, que era uma disciplina que trabalhava metodologias e já, como era uma especialização, apontando a ideia do ensino na universidade, né, preparando professores para a universidade. A outra foi uma disciplina muito interessante também, que foi proposta de improvisação, e foi muito mais abrangente do que a improvisação que a gente trabalha aqui
na graduação, porque trabalhava com muitas coisas, de improvisação especificamente, e a última foi uma disciplina que também eu adorei, porque era muito dentro do meu quadro de ciências sociais, que era cultura e sociedade latino-americana. Essa foi uma disciplina muito bacana, porque, obviamente, que eu preparei um material bastante vasto, já naquela época já estava fazendo doutorado, então eu tinha um material assim muito grande sobre a ideia de o que é cultura, sociedade, e mais aqui na nossa parte sul do continente. Então, isso para mim foi uma coisa muito boa, né? Agora, o que a gente faz... O professor ainda desenvolve, né, pesquisas na área de antropologia, né? Isso Sim, tudo ainda sim. que te agrega, né? Que te agrega ainda mais interesse, né? Esse interesse, eu vi aqui subjetividade, sociabilidade de grupos sociais latino-americanos, né? Vi aqui também na sub-área multi de espécies, né? Relações humano-animais, que interessante, né? Ainda vai também para esse lado da antropologia. Essa foi uma questão que apareceu também, que uma área que eu gosto muito, né? Apareceu por causa digamos, do meu objeto de tese, né? Da minha pesquisa, que era campo, era gaúchos, e não tinha como deixar fora os animais, né? Então, eu entrei nessa área de multiespécie, dessa relação humano-animal, por causa disso, né? E é uma área que eu sigo estudando muito, porque cada vez está se expandindo mais, pensando assim, em uma ideia de uma sociedade que não é uma sociedade somente de humanos, né? É uma sociedade de humanos e animais, né? Cada um na sua, com de diversas características. E aí, essa é uma área que realmente assim me apaixona muito, né? Eu sigo estudando, tanto quanto música, porque música a gente não pode parar de estudar. Eu sempre comento para os alunos, eu dou aula de história da música, já estou há 14 na Univale, devo fazer pelo menos mais de 10. Mas eu estou estudando sempre aquilo, não tem como, porque são coisas que a gente revê, volta a ver, volta a entrar com materiais novos, porque sempre há pesquisas novas, né? Então, e a outra coisa, por exemplo, da antropologia e a música, foi uma coisa que se tornou muito próxima, porque no mestrado eu trabalhava com uma ideia de discurso entre a ideia de música e sociedade, também dentro do campo do gauchismo, né? E depois, obviamente, que no doutorado já foi um pouco mais profundo. A música entrou também, porque a ideia era também básica de formas de pensamento, de como esses sujeitos pensam na vida e tal. E aí, o que acontece? Por um lado, estavam os animais, mas, por outro lado, também estavam os artistas. E, então, era uma coisa, assim, de uma complexidade um pouco maior, obviamente. Mas, assim, foi muito... Para mim, fazer a tese de doutorado foi uma coisa fantástica, porque o que eu aprendi, o que eu andei para cima, para baixo... Muita coisa, né? Foi muito bom, foi muito bom. E eu aplico muita coisa também aqui nas formas de ensinar, formas de pensar, de raciocinar. Eu aplico muita coisa desse material que eu aprendi nessa pós-graduação também. Maravilha. Faz parte, né? Sim, sim. Professora, eu queria aproveitar o tempo, né, porque tem muita coisa legal para a gente falar da tua trajetória. Eu queria voltar na música, né? A gente tocou a primeira música, né, flamenca ali no final do primeiro bloco, e agora, para terminar o programa, tinha uma salsa maravilhosa que o professor também mandou para a gente, belíssima, que também valeria a pena a gente escutar aqui no programa, mas a gente deixa como dica para o pessoal conhecer, né, buscar ali os seus trabalhos. E tem a última música que o professor escolheu, que é uma música oriental, lindíssima também. Eu acho muito curioso, assim, como é que o professor escolhe, né, essas músicas, como é que o professor chega, né, nessas músicas, porque são músicas bem diferenciadas, estilos completamente diferentes e todas elas muito bem executadas, lindíssimas, assim, né, essa oriental traz uma paz na vida da gente, uma coisa incrível, né, uma música bem executada, enfim, é sempre maravilhosa. Como é que é essa escolha dessas músicas ao longo aí do teu caminho, né, que são bem variadas? É interessante porque, assim, eu sempre também comento nas aulas que não adianta a gente não ter, assim, reminiscências, coisas que aparecem a partir de tudo que a gente ouve, né? Aquela música que você passou, que é aquela Noches de Sevilha, é uma música que eu escrevi na gravação. E tem a ver com uma ideia espanhola mesmo, de um tipo de um passo doble, que é um ritmo típico da Espanha, né? Mas é
interessante porque eu pensei essa música também, porque eu tinha uma amiga minha, que atualmente também, que somos muito amigos, que eu pensei tocar com sax e que ela cantasse a mesma melodia, fazer uma dobra. E veio a ideia de Sevilha, de um lugar da Espanha. É curioso, mas assim, sempre acontece que eu acabei fazendo músicas referidas a lugares, não sei se tem alguma coisa a ver pelo meu viés antropológico também, de lugares, de situações, de contextos. A salsa também foi posterior, mas também pensando em Cuba, tanto é que o nome é Na Terra de Fidel, Uhum. e também assim meio que uma influência também da música latina e de algumas composições que eu vi do Hermeto Pascoal, que me pareciam também muito boas, muito bem sacadas. E a terceira, que é a que nós vamos ouvir agora, eu, assim, me confesso um apaixonado da cultura japonesa. Sempre pensei, assim, em conhecer o Japão, ainda não fui, mas eu sou um apaixonado realmente da cultura japonesa. E de uma riqueza que a cultura japonesa tem, que hoje está modernizada e mistura essa ideia do tradicional com o moderno, né? Tanto que a música tem basicamente três partes, né? E, em realidade, tem uma primeira, que parece uma coisa muito tradicional, uma segunda, que começa a acelerar, né? Que eu penso também muito na ideia da transformação da sociedade, até chegar ao ponto de vir a imagem para mim daqueles quadrinhos de mangá e tal, porque depois a música se transforma completamente, né? Ela aparece depois no rock and roll, né? Sim, não, maravilhosa, maravilhosa. Professor, olha, oi, pode falar, pode concluir. Não, na realidade, digo que assim, há uma relação de lugares, né? Espanha, Centro-América e Exato, Japão. Pois é, e quantos mais, né, o professor vai com certeza navegar, né, e viajar, quantos mais a música nos proporciona, não é, professor? Tem uma, eu vou te dizer uma coisa, agora veio na minha cabeça, tem uma que nem estreia, está escrita, é uma composição que se chama Irlanda. Olha só. É uma composição que tem a ver com flauta, com whistle, com a flauta irlandesa, e com melodias de música irlandesa, mas melodias que são como se fosse um círculo, assim, o ciclo delas é como um círculo. Eu nunca estreiei essa aí, capaz de algum dia... Essa é uma próxima, né, professor? Poxa vida, olha, nosso tempo voa aqui, professor, nosso tempo voa, assim, terminou, mas queria te agradecer muito, assim, a sua história é maravilhosa, parabéns pelo seu trabalho incrível, fica o convite para a gente conversar mais vezes, né, para ter mais oportunidades, né, tenho o prazer de conhecê-lo presencialmente, a gente está conversando de forma remota, mas tenho esse prazer, esse privilégio de conhecê-lo, né, presencialmente, de ter aula contigo, é uma honra poder compartilhar de todo esse conhecimento no dia a dia, eu e todos os alunos de música aqui da Univale. Obrigada. E olha, quem quiser saber mais, tem plataformas tuas, né, com os teus trabalhos para poder localizar. A gente colocou o teu Instagram para quem quiser te seguir, né, saber mais, conhecer mais o professor aqui, Eduardo Hector Ferraro. E tem plataformas tuas, né, quem quiser conhecer mais tuas músicas, pode buscar, né, na internet. Ok, sim, sem problema, sim. Essas músicas também, é interessante que essas aí estão registradas, foram músicas... eu tive que registrar porque a gente gravou essas músicas. Claro. Então, tivemos a necessidade de fazer um registro de propriedade intelectual, né? Sim. Então, obviamente essas não vão passar em todas as rádios, mas quem quiser eu posso passar mesmo para ouvir. Maravilha, obrigada, professor. Obrigada, um abraço. Obrigada a todos que estão em casa acompanhando o nosso programa Violas, Versos e Prosas, trazendo aí sempre novidades para você. Lembrando, aqui na tela está aparecendo para você as nossas redes sociais, para você acompanhar. Não se esqueça, Univale FM, Univale TV, né, e o Instagram do professor aqui, Eduardo Ferraro, para você acompanhar. Vamos encerrar o programa com essa música, então, Toshiko Aki, não sei se eu falei certo o nome, né, da música oriental aqui do professor. É um jogo de palavras. Existe uma compositora, arranjadora, band leader japonesa muito famosa que se chama Toshiko Aki hoje. Ah, muito bem. bem. Eu coloquei, dividi as letras, né? Tá certo. Jogo de palavras. Muito bem. É isso aí. Obrigada, querido. Um beijo grande para vocês. Obrigado, até o próximo. Violas, Versos e Prosas. Beijo.
Tchau.